A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ed. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que traz cada um de vocês aqui para conhecer a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24ed, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos de verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre tiveram sorteios. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24ed, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24ed. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine no livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé
para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrar no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 20, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus e muita atenção. Todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira, o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Abençoados, agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, que diz assim a mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live. Diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar
como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ed. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, é viva, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. Que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração de número 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 4 diz assim: Senhor Deus, nosso Pai amado, eu peço em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que possa transbordar a sua paz, a sua graça e a sua alegria nessas vidas através dessa live da sua igreja virtual, @avivamento24ad. E que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, possa nos libertar desses espíritos de depressão, de tormento e de ansiedade, e caia por terra e prevaleça o Espírito Santo de verdade em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, nos versículos 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E hoje vamos dar início à nossa live pelos rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24, para você estar recebendo um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Se você escolheu o rebanho de número 1 ímpar e rebanho de número 2 par, rebanho de número 1 e rebanho de número 2 vão estarem aqui meditando no livro de Neemias, 13 capítulos. Livro de Neemias com 13 capítulos. Capítulo 7 do livro de Neemias para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 estarem meditando. Neemias, capítulo 7. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Neemias, capítulo 7, contém 73 versículos, que diz assim: a genealogia dos que voltaram. Diz assim nos versículos 6, 7 e 8. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro do exilado que transportará Nabucodonosor, rei de Babilônia. Estes voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramaías, Naamane,
Mardoqueu, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baana. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. 7 ímpar e 8 par. Vão meditarem aqui no livro de Deuteronômio. Contém 34 capítulos. Livro de Deuteronômio, com 34 capítulos. Capítulo 25 do livro de Deuteronômio, para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. Capítulo 25 do livro de Deuteronômio contém 19 versículos, que diz assim: lei dos pesos e medidas. Nos versículos 13, 14 e 15. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás 2 tipos de efa, um grande e um pequeno. Peso inteiro e justo terás. Efa inteiro e justo terás, para que se prolonguem os teus dias na terra, que te dará o Senhor teu Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de escolher o número de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3 e rebanho de número 4 vão meditarem aqui no livro de... Lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para que assim fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu agora o livro de Abacuque, com apenas 3 capítulos. Abacuque, glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Abacuque, com 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Abacuque, para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Capítulo 1 contém 17 versículos, que diz assim: a resposta de Deus para o profeta Abacuque. Nos versículos 7, 8 e 9. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua dignidade, e os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros atrapalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros virão de longe e voarão como águia, que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência. Os seus rostos buscarão um vento oriental e reunirá os cativos como areia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e 20 par. 19 ímpar e 20 par. Vão meditarem aqui no livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias, com 14 capítulos. Capítulo 10 do livro de Zacarias, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Zacarias, capítulo 10, contém apenas 12 versículos, que diz assim: os cuidados de Deus por seu povo. Nos versículos 4, 5 e 6. Dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairá todo o opressor. E serão como poderosos que na batalha esmagam os inimigos no lodo das ruas, porque o Senhor estará com eles, e confundirão os que andam montados em cavalos, e fortalecerei a casa de Judá, salvarei a casa de José, e falo-eis voltar, porque me compadeci deles. Então serão como se eu não os tivera rejeitado,
porque eu sou o Senhor seu Deus e eu os ouvirei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. 9, ímpar e 10, par. Vão meditarem aqui no livro de Números, com 36 capítulos. Livro de Números, com 36 capítulos. Números, capítulo 16. Para o rebanho de número 9 e rebanho de número 10 estarem meditando. Capítulo 16 contém 50 versículos, que diz assim: a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Nos versículos 6, 7 e 8. Fazei isto, tomai vós, incensários, Cora e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo, basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouve agora, filhos de Levi. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. 13, ímpar, e 14, par. Vão meditarem aqui no livro de Josué, com 24 capítulos. Livro de Josué, com 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Josué, capítulo 19. Para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 estarem meditando. Josué, capítulo 19, contém 51 versículos, que fala sobre a herança de Isacar. Nos versículos 17, 18 e 19. A quarta sorte saiu para Isacar, aos filhos de Isacar, segundo as suas famílias, e foi o seu limite Jezreel, Quesulote e Sunem, e Afaraim, Sion e Anacarate, e Rabite, Quizion e Ebis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora eu estarei apresentando mais uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Diz assim a mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico
ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um recadinho que diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região, de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6:38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que estiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade agora no sorteio dos rebanhos. Agora escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. 17, ímpar, e 18, par, vão estarem aqui meditando no livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras, com 10 capítulos. Vamos aqui no livro de Esdras, com 10 capítulos. Capítulo 1 do livro de Esdras, para os rebanhos de número 17 e rebanho de número 18 estarem meditando. Esdras, capítulo 1, contém 11 versículos, que diz assim: Ciro convoca os judeus para reconstruírem o templo. Nos versículos 2, 3 e 4. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus como ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gado, além das dádivas voluntárias para a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. 11, ímpar, e 12, par, vão estarem aqui meditando no livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas, com 36 capítulos.
capítulo 26 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 26 do livro de 2 Crônicas contém 23 versículos, que diz assim: Uzias fica leproso. Nos versículos 21, 22 e 23 diz assim: Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, morando por isso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais e o sepultaram com eles no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. 23, ímpar, e 24, par. Vão meditarem aqui no livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Filipenses com 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo possam estar se alimentando mais e mais das Escrituras Sagradas. E em Romanos, capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu Filipenses capítulo 1 para os rebanhos número 23 e rebanhos número 24 estarem meditando. Capítulo 1 contém 30 versículos, que diz assim: exortação à unidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Nos versículos 28, 29 e 30. E em nada vos intimideis por causa dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós foi concedido em revelação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. 5, ímpar, e 6, par. Vão meditarem aqui no livro de Levítico, com 27 capítulos. Livro de Levítico, com 27 capítulos. Capítulo 27 do livro de Levítico, para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. Levítico, capítulo 27, contém 34 versículos, que diz assim: votos especiais. Nos versículos 2, 3 e 4. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um homem da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. 15, ímpar, e 16, par. Vão meditarem aqui no livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel, com 31 capítulos. Capítulo 16 do livro de 1 Samuel, para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 estarem meditando. Capítulo 16 contém 23 versículos, que diz assim: Davi é ungido rei de Israel. Nos versículos 9, 10 e 11. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé:
o Senhor não tem escolhido a este. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, 224 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. 21, ímpar, e 22, par. Vão estarem aqui meditando no livro de 2 Pedro, com 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, com 3 capítulos. Vamos aqui, 2 Pedro, com 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro, para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. Capítulo 2 contém 22 versículos, que diz assim: falsos mestres e falsas doutrinas. Nos versículos 7, 8 e 9. Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora eu estarei apresentando mais uma denúncia das nossas igrejas virtuais e do nosso canais, que diz assim a denúncia. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus, capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos, capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos, capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor
Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade possa estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Saiu a oração de número 8. Oração de número 8. Diz assim: Senhor Deus, haja boa paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Sai agora todo espírito imundo onde está chegando essa palavra, e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Escolha aí o seu número de 1 a 24 para no final dessa nossa live você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu o livro de Ageu com 2 capítulos. Ageu com 2 capítulos. Capítulo 1 do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu contém 15 versículos que diz assim: promessas de ajuda divina, nos versículos 13, 14 e 15. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jonas, 4 capítulos. Jonas com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Jonas com 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Jonas. Capítulo 4 do livro de Jonas contém 11 versículos, que diz assim: fala sobre a revolta de Jonas para com o Senhor Deus, nos versículos 3, 4 e 5. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem, que assim te ires. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor
Deus nascera uma aboboreira, a qual subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu ênfado. Assim Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 4 contém 18 versículos, que diz assim: a vinda do Senhor e a ressurreição. Nos versículos 13, 14 e 15. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, já que não vos entristeças, como os demais que não têm esperança. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares com 8 capítulos. Vamos aqui no livro de Cantares com 8 capítulos. Capítulo 8 do livro de Cantares. Capítulo 8 do livro de Cantares contém 14 versículos, que diz assim nos versículos 8, 9 e 10. Temos uma irmã pequena, que ainda não tem seios, que faremos a esta nossa irmã, no dia em que dela se falar. Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. Se ela for uma porta, cercá-lo-emos com tábuas de cedro. Eu sou um muro, e os meus seios são como as duas torres. Então eu era aos seus olhos como aquela que acha a paz. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Salmos com 150 capítulos. Livro de Salmos com 150 capítulos. Salmos capítulo 28. Salmos capítulo 28. Vamos aqui no livro de Salmos, capítulo 28. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 28 contém 9 versículos, que diz assim: oração por socorro e ação de graças. Nos versículos 2, 3 e 4. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo. Não me incluas com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal nos seus corações. Dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Retribuí-lhes o que merecem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Gálatas com 6 capítulos. Capítulo 1 do livro de Gálatas. Capítulo 1 do livro de Gálatas contém 24 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo se defendendo, a defesa do seu apostolado. Nos versículos 14, 15 e 16. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouver a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 3 João, 1 capítulo. 3 João, com 1 capítulo apenas, que contém 15 versículos, que
que diz assim: o apóstolo João elogiando os seus discípulos por praticarem e permanecerem na verdade. Nos versículos 5, 6 e 7. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é, digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jó, 42 capítulos. Jó, com 42 capítulos. Capítulo 37 do livro de Jó. Jó, capítulo 37. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 37 contém 24 versículos, que diz assim: os grandes feitos de Deus. Nos versículos 1, 2 e 3. Sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o movimento da tua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até aos confins da terra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo, com 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 1 do livro de 2 Timóteo contém 18 versículos, que diz assim: o carinho de Paulo por Timóteo, o carinho do apóstolo Paulo por Timóteo, nos versículos 3, 4 e 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Malaquias com 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Malaquias. Capítulo 3 do livro de Malaquias contém 18 versículos, que diz assim: promessa aos fiéis, nos versículos 16, 17 e 18. Então aqueles que temerem ao Senhor falarão frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, o memorial foi escrito diante dele, para os que temerem o Senhor e para os que se lembrarem do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias e poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, livro de Marcos, 16 capítulos. Marcos com 16 capítulos. Vamos aqui no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, contém 41 versículos, que diz assim: a parábola da semente, nos versículos 26, 27 e 28. E dizia: o reino de Deus é assim, como um homem lançasse semente à terra, então dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Não deixe de escolher o seu número de 1 a 24, para daqui a pouquinho o Espírito Santo de verdade possa estar falando ao seu coração. O último livro é o livro de 1 Timóteo, com 6 capítulos. 1 Timóteo, com 6 capítulos.
Vamos aqui no livro de 1 Timóteo, com 6 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 2 do livro de 1 Timóteo contém 15 versículos, que diz assim: orientações para as mulheres, nos versículos 9, 10 e 11. Que do mesmo modo as mulheres se ativinhem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou com pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui para o sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem. Para agora, o Espírito Santo de verdade está te enviando um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. E lembrando que somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus estar aqui para poder te orientar da melhor forma e melhor maneira, através de um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Se você escolheu o número 16, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 7. Se você escolheu o número 14, Deuteronômio, capítulo 25. Se você escolheu o número 10, Abacuque, capítulo 1. Se você escolheu o número 9, Zacarias, capítulo 10. Número 22, Números, capítulo 16. Número 11, Josué, capítulo 19. Número 5, Esdras, capítulo 1. Número 17, 2 Crônicas, capítulo 26. Número 19, Filipenses, capítulo 1. Número 4, Levítico, capítulo 27. Número 3, 1 Samuel, capítulo 16. Número 12, 2 Pedro, capítulo 2. Número 2, Ageu, capítulo 1. Número 7, Jonas, capítulo 4. Número 20, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Número 8, Cantares, capítulo 8. Número 13, Salmos, capítulo 28. Número 23, Gálatas, capítulo 1. Número 21, 3 João, capítulo 1. Número 15, Jó, capítulo 37. Número 18, 2 Timóteo, capítulo 1. Número 6, Malaquias, capítulo 3. Número 1, Marcos, capítulo 4. E número 24, 1 Timóteo, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção. Você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras: eu, diga seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a sua porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11. Nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde você estiver.
E muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. E principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG1 318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das nossas lives, nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou o nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que são mentiras, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias, retirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretaria de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Espanha, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia, e todos que ainda não sabemos, que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas estamos todos juntos em um só Espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na nossa próxima live.